Camila, tá fechado o teu áudio. Ainda? Obrigada, Ana. Boa tarde a todos. Vamos começar então agora a nossa segunda sala da Biblioteca Humana de hoje. Mas antes de a gente dar início à atividade, apresentar os nossos 2 livros humanos, a gente vai passar para vocês um videozinho da rede de bibliotecas para que todos conheçam um pouquinho do nosso trabalho na rede do Senac Santa Catarina. Vamos conhecer melhor as bibliotecas do Senac Santa Catarina? A rede possui 28 bibliotecas em todas as regiões do estado e um acervo com mais de 200 mil livros. Aqui, você vai ter todo o auxílio necessário para procurar o que precisa em fontes de informações confiáveis. Temos espaço para você fazer uma leitura agradável. É a biblioteca como espaço de lazer e troca de ideias. Com o empréstimo entre bibliotecas, você tem acesso ao acervo de todas as bibliotecas do Senac em Santa Catarina. Isso não é fantástico? A Biblioteca Humana mostra que, em nosso acervo, muitas histórias conquistam o público pelo relato ao vivo do próprio personagem. Ofertamos diversas capacitações para auxiliar na sua aprendizagem. Momentos de prosa com autores parceiros. A Biblioteca das Coisas, trazendo o conceito de biblioteca colaborativa, oferece acesso a outros serviços como empréstimo de carregadores de celular, pendrives, fones de ouvido, notebooks e guarda-chuvas, e jogos de tabuleiro e quebra-cabeças desafiadores montados coletivamente. As aromatecas auxiliam os alunos em suas práticas profissionais, facilitando o ensino e aprendizado. Biblioteca virtual com mais de 9 mil e-books. Bibliotecas com espaços inovadores. Vocês têm acesso a tudo isso. Aproveitem! Nossa equipe está preparada para lhe atender. Agora sim, depois do nosso vídeo, boa tarde a todos. Estamos muito felizes de receber aqui 133 pessoas, né? Estamos em 133 pessoas na sala, então sejam bem-vindos. Nós vamos apresentar agora mais uma sala da Biblioteca Humana. Eu vou reforçar um pouquinho falando o que é, né, a nossa Biblioteca Humana, mas antes disso, eu queria só dar alguns avisos e alguns recadinhos para vocês. Então, a gente vai trabalhar com a mesma dinâmica da sala que aconteceu no início da tarde. A Biblioteca Humana vai apresentar 2 livros humanos. Eles terão em torno de 20 a 30 minutos para falar, e quando o livro humano terminar a sua fala, vocês vão poder fazer as suas perguntas. Enquanto a pessoa estiver fazendo a fala, né, contando a história do seu livro, se vocês quiserem, vocês podem deixar as perguntas no chat. A gente vai resgatar assim que finalizar e nós vamos interagir, então, com o nosso livro humano para que vocês possam fazer as perguntas.
A gente vai mandar também aqui no chat o formulário de presença. Então, já vou adiantar que é super importante que vocês preencham o formulário de presença por 2 motivos. Um é que se vocês fizeram a inscrição prévia com o formulário de presença preenchido, vocês vão conseguir receber o certificado da nossa atividade. E também porque no final a gente vai ter um brinde super legal, a gente vai fazer um sorteio de brinde. Então, vocês preenchendo a lista de presença vão estar concorrendo a esse brinde no final. A gente vai fazer aqui ao vivo. Vou pedir também que vocês deixem os microfones desligados para que a gente não tenha nenhuma interferência durante a fala dos nossos livros humanos, né? E aí, como eu comentei, a gente ainda tem um tempo de interação, então quando for a hora das perguntas, vocês vão poder abrir o microfone, ok? Então, a nossa atividade de hoje, Biblioteca Humana, cada pessoa um livro. A sua vida daria um livro? Pois saiba que ele já está pronto. No projeto da Biblioteca Humana, as histórias que conquistam o público vêm do relato ao vivo dos próprios personagens. Drama, comédia, aventura ou romance. Histórias que podem encantar ou emocionar, quebrar preconceitos e desmistificar estereótipos criados pela sociedade, num ambiente positivo, onde as perguntas difíceis são aceitas, esperadas e agradecidas, tornando a experiência enriquecedora tanto para o leitor quanto para o livro humano. Os nossos convidados e livros humanos de hoje são a Ana Elisa Cassal e o Alexandre de Souza. Nós vamos começar a nossa tarde com a Ana Elisa Cassal. Ela é mestre em Educação das Ciências pela Unijuí, especialista em Desenvolvimento Cognitivo pelo Senac Santa Catarina, é especialista em Psicologia Escolar pela PUC e atualmente é diretora de Educação Profissional do Senac Santa Catarina. O livro dela tem o título Uma Vida pela Educação em Meio a Brindes de Coca-Cola. É uma história em que a educação faz parte dos desejos desde a infância de menina, que planejava aulas com muita dedicação para alunos imaginários. A trajetória de educação tem como propósito transformar a vida das pessoas. E é isso que move o trabalho diário da Ana Elisa Cassal. A palavra está com você, Ana. Boa tarde, gente. Primeiramente, é uma honra ter sido convidada para esse trabalho. Obrigada. Obrigada pela presença de todos vocês. E a ideia é compartilhar um pouquinho da minha história, que tem muito de vocês também, né? A minha história hoje seria impossível de ser contada sem todos vocês que estão aqui presentes nessa sala. São pessoas que permitem que o meu trabalho possa ser realizado e, principalmente, que eu possa cumprir com esse propósito que eu acredito que é o meu propósito de vida, que é transformar as pessoas com oportunidades que só a educação é capaz de trazer. Então, antes de qualquer coisa, um agradecimento super especial e um beijo no coração de todos vocês que fazem parte da minha vida e fazem parte da minha história. O primeiro capítulo dessa história não poderia ser contado de forma diferente, né? Estão aqui meus pais, Luiz e Marlita Cassal, que, sem sombra de dúvida, são a base para tudo que eu sou hoje enquanto pessoa, enquanto profissional. Sempre me apoiaram demais em todas as minhas decisões, tanto com as escolhas, né, para a formação, como também com uma base muito sólida de família, de amor, de acolhimento, valores e crenças que eu procuro continuar cultuando e aplicando todos os dias da minha vida. As pessoas que estão comigo diariamente aqui sabem o quanto eu admiro e o quanto eu referencio e honro os meus pais, né? Então, não poderia ser diferente o primeiro capítulo dessa história sem compartilhar com vocês essas duas pessoas maravilhosas que, graças a Deus, estão presentes na minha vida hoje e me influenciam diariamente. Então, esses são os meus pais, continuo morando em Ijuí, no Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Nasci em 1978, esse ano completei 43 anos. Boa parte da minha vida, né, até os meus 30 anos, morei em Ijuí, no Rio Grande do Sul, e a partir do ano de 2008, ingressei no Senac Santa Catarina e me tornei cidadã catarinense, né? Mas as minhas origens são rio-grandenses, o meu sotaque também, né, permanece e não me deixa mentir a origem, né?
Então, na minha família são 4, nós somos entre 4 filhos, o Marcos, o Luciano e a Denise, todos influenciados pela educação e influenciados pela forma e pela condução dos meus pais na nossa formação, né? Sempre respeitando todas as pessoas, tentando dar o nosso melhor e nos dedicarmos a tudo aquilo que a gente realiza. Talvez seja por isso que boa parte da família é de educadores. Meu irmão Marcos é professor, mora em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Meu irmão Luciano também é professor, mora aqui em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. Eu, uma vida, né, toda voltada profissionalmente para a educação. E a Denise, que embora atue na área de marketing, ela também, por um bom período, trabalhou como professora. Então, acredito que isso também seja reflexo da educação que os nossos pais nos deram, sempre nos mostrando a importância dessa profissão. Tenho 3 sobrinhos, o Felipe, a Rafaela e o Augusto, que são hoje, né, minha fonte de inspiração, minha fonte de esperança e de crença no mundo melhor, né? São crianças iluminadas, crianças fantásticas, e eu tenho certeza que essa nova geração vem por aí para deixar o nosso mundo muito melhor, né? Dentro das minhas brincadeiras principais de infância, né, entre fantasias, brincar de desfile, né? Quem é do interior sabe que todas essas brincadeiras estavam envolvidas com a venda de votos. Aqui eu trago 2 fotos, uma delas onde eu fui Miss Boneca, na igreja, na frente da minha casa, que a gente vendia votos para arrecadar fundos, e quem mais vendia voto, então, era a rainha, a princesa, e o mesmo se repete na foto ao lado, que era para a caipirinha da escola, né? Então, a gente saía pelo bairro vendendo voto para arrecadar fundos. E aqui tem uma foto que, para mim, é super relevante, onde a gente brincava de praia. Por que brincar de praia? Porque no interior do Rio Grande do Sul, o mar fica longe, né? E a gente não tinha condições e possibilidades e esse acesso à praia. Então, a gente brincava na areia, nas areias de construção, né? Aqui, nesse caso, era uma areia que tinha na frente de casa, e meus pais estavam construindo mais uma parte da nossa casa, e eu e a minha irmã, nossa, achava o máximo fazer de conta que dava na praia. Acredito muito, né, que esse processo da lei da atração, cuidado com aquilo que você deseja, porque pode se tornar realidade, né? Então, essa é a proposta, enfim, né? Esse é um exemplo de que realmente aquilo que a gente deseja muito se torna realidade. Talvez por isso hoje eu esteja aqui em Florianópolis, numa cidade de praia, né? Vou compartilhar novamente a apresentação, porque eu acho que ela saiu. Então, as brincadeiras de praia talvez tenham me trazido, o destino me trouxe a Florianópolis, porque eu já desde criança queria, né? Como não tinha praia perto, brincava de praia. Mas entre a principal brincadeira, era brincar de prof, eu sempre adorei e me dedicava muito a isso, né? Fazia planejamentos, tinha até caderno de chamada, fazia atividades com folha de carbono, porque não existia outra forma de replicar, né? Xerox, imagina, eu conhecia Xerox com 20 anos quase. Então, eu fazia atividades com carbono e preparava aulas assim como se eu tivesse uns 30 alunos, mas na verdade eu não tinha nenhum. Eram todos alunos imaginários. E a minha sala de aula era na garagem da casa dos meus pais. Os meus irmãos tinham um campo para jogo de botão, futebol de botão. O meu pai tinha feito para eles com uma madeira compensada. E eu usava esse campo de futebol para fazer de quadro. Claro que aí dava uma briga, né? Porque eu tinha que limpar muito bem aquele quadro, porque senão, quando os meus irmãos fossem jogar botão, estava lá tudo escrito, né? E o giz a gente ganhava dos professores no final da aula. Então, ficava ali pedindo, né? E às vezes a gente até ganhava giz colorido. Meu Deus, que sucesso! Poder dar aula para ninguém,
com giz colorido ainda, né? Então, desde muito pequena, eu me identificava com esse processo. Em algumas vezes, tinham mais algumas crianças, né? A minha irmã mais nova, ou alguns vizinhos, que topavam ser meus alunos, porque, na verdade, eu queria brincar de escola, mas eu não queria ser aluno. Eu queria sempre ser a prof. Então, nem sempre dava certo, né? E eu acabava, em algumas circunstâncias, na maioria delas, dando aula para esses alunos imaginários. Porém, essa prática, ela permaneceu um pouco além da infância. Já na adolescência, inclusive no ensino médio, eu estudava para as provas dando aula para mim mesma. Então, esse campo de futebol deixou de ser usado, meus irmãos cresceram, não usavam mais, mas ele continuou sendo o meu quadro. Então, eu colocava ele em cima de um banco, para ele ficar um pouco mais alto, e lá eu estava falando sozinha a tarde inteira dando aula. E já no ensino médio, né, no final do ensino fundamental, eu estudava física, química, matemática, eu fazia as atividades, ou né, colocava nesse quadro os problemas ou as questões, e eu respondia explicando para mim mesma. Então, sem sombra de dúvidas, isso para mim era uma estratégia que sempre funcionou muito. Então, eu realmente aprendia quando eu explicava para mim mesma. Então, não era incomum eu estar em casa, sempre no turno inverso da escola, falando sozinha na garagem e escrevendo, um capricho só, para ninguém ler e para ninguém ver. Mas aquilo me realizava, né? O planejamento e o processo. Esses dias até a mãe achou o meu caderno de chamado. Tinha lá, ele era lindo, tinha um palhaço na frente, tudo pintado. Tinha uns 30 alunos, mais ou menos, mas nenhum deles existia na realidade. A minha formação, ela foi sempre em escola pública. Eu escolhi essa foto porque acho que para quem é, né, dessa geração aí que hoje está com seus 40 anos, que é a minha geração, essa foto ela é histórica e ela representa muito, né? Porque ela traz o conhecimento. Então ali a gente tinha as enciclopédias, né? A única fonte de saber. Nós tínhamos em casa uma Barça. Os meus pais compraram com muito sacrifício, porque era muito caro. E a gente fez uma reunião dos irmãos, né, com os pais, e decidimos que iríamos, então, comprar essa Barça, mas a gente não iria ganhar nenhum presente naquele ano, nenhum dos 4 filhos. Por que era tão importante comprar isso, né, para as pessoas, para os jovens e para os adolescentes? É porque era o único lugar onde a gente tinha acesso ao conhecimento. Ter uma Barça era como se a gente tivesse o conhecimento ao nosso alcance, mas nem tanto, porque lá em casa a Barça ficava numa estante alta, guardada, né? Na maioria das casas ficava numa cristaleira na sala. Mas como a gente não tinha cristaleira na sala, ela ficava num armário fechado, bem alto. E a única pessoa que podia mexer na Barça era o meu irmão mais velho. Então, nossa, a gente ficava esperando muito ter um trabalho de pesquisa. As profs, né, nos pediam um trabalho de pesquisa na escola para que a gente pudesse pesquisar na Barça. Aí a gente esperava o meu irmão chegar em casa, ele separava o livro, né, achava a página onde estava, ó, tá aqui. E a gente fazia uma super pesquisa, copiava a Barça inteira, umas folhas de almaço, porque hoje a gente fala que existe hoje o copy e cole, né? Mas na nossa época também existia, só que a vantagem é que a gente treinava a letra, né? Porque as pesquisas que a gente fazia era copiar a Barça. Ao final da pesquisa, se perguntava o que a gente tinha entendido, não tinha entendido nada, mas tinha escrito umas 15 páginas. Então, esse acesso ao conhecimento, ele não era algo tão como hoje, né, algo tão possível e com ferramentas muito diferentes, né? Hoje, o conhecimento, ele se torna, além de acessível, muito mais didático, né? Então, você tem acesso a imagens, a vídeos, o que faz com que você realmente possa concretizar a tua aprendizagem. Na época que a gente tinha as folhas mimeografadas que as professoras davam, às vezes batida a máquina, a matriz, que aí fechava tudo usou, tudo usar. Então, quando passava a matriz, a gente não entendia muito bem o que estava escrito e a Barça. Então, essa foto representa muito. Toda a minha formação foi em escola pública, desde a educação básica até o ensino médio.
que na época era segundo grau. Na minha cidade tinha uma possibilidade, né, que já eram os cursos de ensino técnico juntos, concomitantes com o ensino médio. Hoje isso está voltando e eu penso que isso era uma grande oportunidade, né, para todos os adolescentes e hoje permanece, porque a gente sai do ensino médio, ou na época saímos do segundo grau, já com um direcionamento profissional, né, mesmo que não seguíssemos aquela carreira, pelo menos tínhamos já uma possibilidade. E nós tínhamos na minha cidade 2 escolas estaduais que ofertavam ensino técnico vinculado ao médio. Uma delas era a escola onde eu estudei no ensino fundamental, que o curso técnico era ou de mecânica, 3 cursos técnicos, tinha mecânica, eletrotécnica ou informática, e a outra escola era o magistério. As pessoas que me conhecem sabem que eu não sou muito amiga da tecnologia, né? As minhas habilidades são outras, então, obviamente, eu não ia escolher um técnico de informática. Mecânica e eletrotécnica estavam ainda mais distantes. E eu tinha já esse viés e esse desejo por ser professora, então a minha escolha foi pelo ensino médio vinculado ao magistério, e essa era uma determinação lá dos meus pais, né? Tinha que fazer um ensino médio com técnico. Agora, qual ensino técnico a gente faria isso? A gente poderia escolher, mas não fazer o ensino técnico vinculado ao médio não era uma possibilidade. Por isso que eu coloco eles aqui no início dessa história, porque eu acho que essas diretrizes me ajudaram, né? E com certeza são as bases para quem eu sou hoje. Sou eternamente grata, né? Aos meus pais por todas as oportunidades, todo o amor, todo o carinho, e toda a educação que me deram e ainda continuam, né, contribuindo e me dando com exemplos diários. Ao terminar o magistério, eu automaticamente já ingressei na pedagogia, porque realmente me identifiquei muito na época da formação, era realmente aquilo que eu queria ser e aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida, né? Eu brinco que se eu não fosse professora, eu seria professora, porque eu não consigo me ver em outra profissão. Hoje, na atuação no SENAC, na diretoria de educação, a gente não está tão vinculado a esse ambiente de sala de aula, porém, a educação e esses processos educacionais estão com a gente todos os dias e o tempo todo, né? Então, eu permaneço. No ano de 2000, concluí a minha graduação de pedagogia no Rio Grande do Sul, na Unijuí, uma universidade bastante forte que tem lá, e eu cada vez com mais certeza de que era isso que eu queria fazer. Então, com o passar do tempo e o passar dessa atuação profissional, eu percebi que a educação era, sim, um propósito para a minha vida. Então, eu iniciei atuando na educação nos anos iniciais. Comecei como professora de 3ª série, na época, né? A gente ainda não tinha o 9º ano, então era 3ª série, crianças de aproximadamente 8, 9 anos. Então, amava, né, trabalhar com crianças. Nessa mesma escola, eu tive a oportunidade de trabalhar também com o ensino técnico, então passei a coordenar o ensino técnico e fui convidada a ser professora do magistério. Aí, realmente, eu me identifiquei demais. Trabalhar com jovens e adultos foi algo que muito significativo para mim, principalmente porque a gente eu percebia nos olhos daquelas alunas, eram todas mulheres, esse desejo por uma vida melhor, o desejo por construir um processo, né, e construir uma vida que pudesse trazer novas oportunidades. Então, foi onde realmente me tocou a educação. Eu ainda tenho um sonho de fazer um trabalho voluntário com EJA. Eu imagino que, né, nos próximos anos isso vai se tornar possível e eu possa trabalhar e proporcionar isso. Então, esse ainda é um sonho que eu almejo conseguir atuar e conseguir trabalhar. Além da educação, eu tenho hobbies de trabalhos manuais, adoro. Sexta-feira de tarde é um dia, quando eu vou embora, do tipo, só me procure em segunda, porque final de semana é onde eu me dedico a esse trabalho, me dedico a essas atividades e isso realmente me renova. Eu costumo brincar que é quando eu estou fazendo crochê, quando eu estou fazendo tricô, que eu organizo meus pensamentos, organizo as minhas ideias
E às vezes eu digo, gente, me deixa só ir para casa fazer um pouco de tricô, que amanhã eu venho com uma solução e com uma estratégia. Então, realmente é onde eu renovo as minhas energias, me reorganizo, me reequilibro emocionalmente. Aqui, né, essas fotos eu coloquei a pedido da equipe ontem, só para compartilhar um pouquinho com vocês. Esse é um projeto social que eu estou fazendo, então eu estou produzindo mantinhas, na verdade é como se fosse um saquinho, um pacotinho, para doar para maternidades ou, né, enfim, instituições e bairros, né, postos de saúde dos bairros mais carentes, porque eu fico pensando, meu Deus, esses nenês, né, eles nascem, tem muitas mães que vão para a maternidade e não tem nada. Então, estou fazendo esses saquinhos, acho que já tem uns 10 prontos. Aí até na semana passada, o pessoal que foi comigo, eu comprei aquele perfuminho Natura Mamãe Bebê para colocar, porque eu penso, né, já comprei as fitas, uma embalagem André, para que realmente seja um momento super especial e que as mães, quando receberem esse presente, se sintam super felizes, né, em estarem recebendo os seus bebês. Então, a minha meta, eu já tenho material para 15, já cheguei quase na metade. Então, a ideia é março, abril do ano que vem entregar esses 15 pacotinhos de amor para poder abraçar essas crianças recém-nascidas que talvez não tenham essas condições. Aqui também tenho isso, eu fico procurando algumas artes, né? Então, aqui é preguinhos com linhas. Ontem eu ainda brinquei que esses eu não vou fazer de novo, porque isso dá muito trabalho. Em compensação, esses 200 mil pregos que estão nesses quadrinhos tiraram todo o meu estresse, assim, né? Mas no fim eu já estava estressada de tanto que eu tinha que pregar. Então, esses eu não vou fazer de novo. Aqui, né, adoro pintura em madeira, cores. Meu maior hobby é justamente trabalhar com cores, com combinações. Então, é o que eu mais gosto, né? A ideia é que eu possa, através desse processo, né, me encantar e, de certa forma, é realmente o meu equilíbrio, né? É aqui que eu consigo me organizar. Agora, né, meu último e novo hobby, no meu aniversário, final de setembro. Ai, gente, meus pais me deram uma máquina de costura que eu queria muito. Então, agora estou encantada com a minha máquina de costura, começando novas produções. Então, essa é um pouquinho da minha história fora do Senac. Aqui, né, entrei no Senac Blumenau em 2008, o Oscar até comentou ali, né, que já está, ele faz parte da minha história, o Oscar foi fez parte de uma das primeiras turmas da educação superior do Senac de Blumenau, e era bem quando eu estava entrando no Senac também. Coloquei essa foto porque eles brincam comigo que é a foto que até hoje está na intranet, né? Um pouquinho diferente, mas sou eu. Então, sou muito grata aqui à Elita, né, que era diretora da faculdade na época, ao Paulo, que hoje é diretor de Joaçaba, que foram as pessoas que me acolheram no Senac, e é onde eu comecei a escrever um pouquinho dessa história. Em 2010, fui convidada pelo Ivan para assumir a coordenação de educação superior aqui no DR, e junto, né, com todos esses desafios e inúmeras oportunidades, uma delas, que era um sonho meu, né? Conhecer o Ministério da Educação. Então, tive essa oportunidade por meio do trabalho realizado aqui no Senac. Sou muito grata por essa empresa, amo esse trabalho e é muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante estar aqui com todos esses desafios, mas principalmente por ter pessoas tão especiais como cada um de vocês que está aqui hoje e que faz parte dessa história. Em 2018, recebi mais um desafio, que foi assumir a coordenação de educação, quando a gente uniu os núcleos de educação básica e educação superior. Então, assumi, recebi mais pessoas maravilhosas para minha equipe, pessoas que fazem o meu dia a dia melhor, pessoas que me tornam mais felizes, e pessoas que proporcionam e possibilitam que eu esteja aqui e que eu realize meu trabalho, porque eu não conseguiria fazer nem 1% do trabalho que eu faço se não fosse essa equipe que mora no meu coração e que está aqui todos os dias junto comigo, dioturnamente, né? De manhã, de noite, final de semana, para fazer
tudo que nos aparece, todos os desafios que nós somos, que a gente recebe, e principalmente que fazem parte da minha vida e me tornam uma pessoa melhor. Então, aqui um super beijo para essa equipe da DEP que eu amo e que está todos os dias aqui comigo, me proporcionando aprendizagens e principalmente me deixando mais feliz. Em 2009, assumi a direção da DEP com a aposentadoria do Ivan, uma pessoa que eu tenho muito respeito, que eu admiro demais, que me ensinou muito, que me proporcionou inúmeras oportunidades e possibilidades. Então, aqui registro, né, a minha admiração e o quanto o Ivan é uma pessoa importante na minha vida. Então, com a aposentadoria dele, eu assumi a DEP. Esse cartaz, né, que eu trago aqui foi o meu presente de aniversário do ano passado, onde eles fizeram uma adaptação, né, nossa diretora é uma peça, e não percam, que ali do ladinho tem uma Coca-Cola. As unidades sabem, né, que sempre quando eu trabalho e estou nas unidades, eu quero fazer um brinde, eu quero uma Coca para todo mundo. Coca-Cola é porque a gente está numa instituição de educação, né? Então não poderia ser nada alcoólico. E a Coca, porque ela é o refri mundial, né, gente? Todo mundo gosta de Coca, ou a maioria das pessoas. Então, eu já reúno todo mundo, já compro uma Coca, já faz um brinde e vamos comemorar tudo de bom que tem para ser comemorado. Isso eu aprendi com a minha mãe, que tudo na vida tem um lado bom e tudo tem uma solução. Então, é isso que eu procuro trazer. E aí, a Coca, né, gente, fica comigo. Aqui mais um registro, né, da DEP, essa equipe que eu tenho um respeito imenso, um respeito enorme, e agradeço diariamente por ter cada um de vocês comigo, né, cada um de vocês, todos vocês fazem parte da minha história, e aqui um agradecimento super especial também para as unidades, tem uma trajetória aí construída, vocês fazem parte. Ontem, procurando as fotos, meu Deus, a minha apresentação ia ficar com 5 horas se eu colocasse todas as fotos que eu tinha para pôr aqui, né? Mas realmente não posso deixar de agradecer a todos das unidades que realmente possibilitam e permitam que o SANAC tenha esse trabalho de qualidade, e para mim é uma honra participar e estar na diretoria de educação, porque eu estou representando todos vocês que fazem esse trabalho fantástico. Isso só me enche de orgulho. Obrigada a cada um de vocês por fazerem parte da minha história. E aqui, quando, né, veio a pandemia, junto com a pandemia, inúmeros desafios, formaturas que eram cheias de pompa presencialmente, passaram a ser virtuais. Até tem uma foto de uma das formaturas virtuais, tipo, a gente só se arruma daqui para cima, para baixo, é a pantufa e coberta. Então, tinha que registrar esses momentos de web, né? Foram inúmeras webs, e entre todas essas webs que foram parte, né, da nossa vida no ano de 2020, 2021, isso nos trouxe muitos aprendizados, a máscara que faz parte da nossa estrutura, e principalmente que na educação a gente precisou fazer várias adaptações, né? E essa equipe educacional do SANAC Santa Catarina deu um show, assim como não poderia ser diferente. Então, não podia deixar de contar esse capítulo. E, por fim, agora, a história da Coca, né? Realmente, gente, todas as vezes que eu reúno, e aqui a DEP, tipo, a gente se reúne todos os dias, a minha galera da Coca está cada vez mais diminuindo. No começo, 2 litros de Coca dava meio golinho para cada um, agora 2 litros de Coca super sobra, porque, né, tá todo mundo cada vez mais saudável e eu ficando um pouco sozinha na Coca. Porém, o que vale é a intenção. Por quê? Porque a gente tem que brindar tudo de mais maravilhoso que nós temos na nossa vida. Brindar a nossa saúde, brindar mais um dia, brindar as nossas conquistas, brindar também os nossos problemas, porque junto com eles, certamente nós vamos nos unir, estudar e achar soluções. Porque para tudo nessa vida tem um jeito, né? Essa é uma frase Marlita Cassal, né? Que eu uso e replico quase todos os dias, né? A gente tem, sim, motivos. A equipe brinca comigo que um dia eu quero brindar porque tem sol, no outro dia eu quero brindar porque tem chuva, num dia brindar porque tá frio, no outro dia brindar porque tá quente.
Mas é porque tudo isso é importante. E mais do que nunca, brindar a competência das pessoas que estão conosco, brindar a dedicação, o profissionalismo. Agora eu vou descompartilhar minha apresentação e eu quero que eu já sei que tem umas pessoas que estão com umas cocas aí reservadas, que abram as suas câmeras, porque agora eu quero convidar vocês para fazer um brinde. É claro que é um brinde de coca, não podia ser diferente. Quem tem as suas cocas aí, pegue-as. Ai, que lindos! Isso aí, Vamos fazer gente. até um barulhinho, Ana. Ó. Isso aí, gente. Vamos lá. Vou até tirar aqui meu fundo. A ideia é que agora a gente possa fazer um brinde bem especial a essa semana do livro da biblioteca maravilhosa. Um brinde a essa equipe de bibliotecários que trabalhou com muito empenho para que todas essas ações acontecessem, muito orgulho de Dianta, tu tem uma coca, eu quero ver tu tomar um gole. Aí, Dani. Então aqui, gente, ó, um brinde para essa equipe maravilhosa que fez esse trabalho espetacular e que a gente hoje está encerrando com chave de ouro. Um beijo no coração de vocês. Muito, 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 muito obrigada pela oportunidade e obrigada por fazerem parte da minha vida. Segura aí para nós tirar muitos prints. Segura a coca. Eu não tenho câmera, eu tô tomando uma água aqui, gente. Não, a água não vale, Luana. O brinde é de coca. Ai, Ana, mas o que importa é o brinde. Isso aí, Luana, isso aí. Aqui também, metade brinda com coca, metade com café, e o que importa é que a gente faz um brinde. Gente, obrigada, adorei contar um pedacinho da minha história para vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, Ana. Uhul. Show, Ana. Ana, Obrigada. muito obrigada. Obrigada por você compartilhar a sua história com a gente. Nós aqui do Senac, né, essas carinhas todas que estão aparecendo aí, estão acostumadas a te ver no horário de trabalho, né, nos eventos de trabalho, e ouvir a tua história de vida, né, ouvir aquilo que existe na Ana Elisa, que às vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer, porque a gente está na correria do dia a dia, é muito emocionante. Obrigada por compartilhar. Eu vi que as pessoas aqui no chat se identificaram com muitas coisas que você falou, inclusive com a Barça, né? Que a Barça ficava na estante do pai. Teve gente que falou sobre isso e era, né, muito importante e foi por muitos anos importante, né? Hoje a gente mudou tanto, a ciência da informação mudou tanto, né? Evoluiu tanto e poder ver pessoas que se identificam com isso é muito legal, né? Muito bacana. E teve gente ali no chat que falou, inclusive, que quer fazer um curso de artesanato contigo. Então, olha aí, ó. Já vamos marcar, vamos fazer uma turma, né? Quem sabe, né? A gente lança um curso aí no portfólio do Senac. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, voltada à educação, na verdade, né? Toda a tua vida está muito envolvida com isso, né? Você contou para a gente as brincadeiras de escola, brincadeiras de professora, mas principalmente hoje, né? O momento que a gente está vivendo, não só de pandemia, todo o cenário, né, mundial, digamos assim, e a gente vê isso sempre leva isso como um lema para quem trabalha na educação, que ela pode transformar as pessoas, né? E as pessoas podem transformar o mundo. E eu queria saber, assim, de ti, essa responsabilidade de ser diretora de um departamento de educação é tão importante. O que isso significa para ti, em virtude de poder transformar a vida das pessoas? Eu acho que isso é algo que não tem dinheiro no mundo que pague. Eu costumo dizer aqui para toda a equipe, né, que a nossa responsabilidade no momento em que nós tomamos qualquer decisão, ela é super relevante porque ela vai mudar, ou ela pode mudar, pelo menos a vida de 30 mil alunos. E automaticamente com isso, 90, 100 mil pessoas, porque a gente está trabalhando com um aluno, mas que ele tem uma família, e ele procura o Senac para a realização de um sonho. O aluno não vem aqui no Senac, lá no atendimento, dizer que ele está procurando um curso porque ele quer melhorar a rentabilidade da empresa. Melhorar a rentabilidade da empresa é uma consequência. Ele nos procura porque ele quer realizar um sonho, progredir profissionalmente, atuar numa profissão que ele ainda não teve oportunidade durante a sua trajetória. E eu, todos os dias,
Quando eu acordo, eu penso, meu Deus, me ajude a fazer o melhor, me ajude a tomar as melhores decisões, porque tem muita gente que é impactada por esse encaminhamento. E o meu objetivo diário é entregar, no mínimo, ou pelo menos, o meu melhor. E é para isso que eu me dedico, é para isso que eu acordo todos os dias, para tentar entregar para os nossos alunos e para todas as pessoas impactadas pelo SENAC uma grande oportunidade e que qualquer equívoco que a gente cometa, ele com certeza e sem sombra de dúvidas, ele não é intencional, pelo contrário, tudo que a gente decide, tudo que a gente organiza para que seja o melhor possível. Então, a meta é entregar pelo menos o meu melhor para todos os alunos que confiam nessa instituição e que veem no SENAC uma possibilidade de mudar e transformar a sua vida. Obrigada, Ana, pela resposta. Eu vou passar a palavra para o Oscar, ele levantou a mão, e aí depois o Marcel. Olá, Ana, tudo bom? Que saudade. Oi, Ana. Olha quem está aqui do lado. Oi, tudo bem? Ana, como eu coloquei ali no chat, a Ana faz parte, né, Ana, da minha história. E eu digo que a Ana é uma inspiração para mim. E tudo que eu fiz nesses últimos 11 anos tem um grande impacto. Daquela segunda-feira à noite que eu cheguei aqui no SENAC, perdido, desanimado, porque eu tinha feito os 2 cursos superiores, mas não tinha me encontrado. E a Ana me levou para a sala dela, conversamos, ela fez várias perguntas para ver se eu me identificava com o curso de processos gerenciais na época. E na hora ela falou, vamos para a sala, vamos lá conhecer a turma, conhecer o professor. E eu me encantei. E hoje são 11 anos de história, 2 formações acadêmicas, uma formação especialização, todas pelo SENAC Blumenau, pela Santa Catarina. E hoje, já são 4 anos como professor. Minha turma de aprendizagem está aqui acompanhando também essa história. E eu fico muito feliz, Ana, porque tu me inspirou na época. E hoje eu vejo que eu penso e eu falo muitas vezes para as pessoas aqui dentro. Eu não sei se a mesma recepção, se não tivesse sido daquela forma ou com uma outra pessoa, eu estaria aqui há 11 anos dessa instituição. Então, muito obrigado, Ana. É uma grande satisfação fazer parte dessa história. E tu me inspira muito, né? Tanto que, só para vocês saberem, sou casado hoje com uma pessoa há 3 anos, com uma grande mulher que também é pedagoga, se formou em magistério, veio lá do Rio de Janeiro e hoje também, né, professora. Então, me faz muito... Eu sempre disse, né? Eu sempre sonhei em casar com uma professora, tive essa oportunidade e hoje também ser professor aqui na instituição SENAC Blumenau, fazer parte aqui com os jovens aprendizes, minha grande colega, minha ex-professora também em 2010, né? Ô, Ana, eu falo aqui para os jovens, o Oscar é cria nossa. Isso mesmo. Verdade. Então, muito obrigado mesmo, Ana. Parabéns aí pela história. Oscar, muito obrigada. Fico realmente emocionada, né, com o teu relato. Às vezes a gente com tantas atividades, né, tantas atividades de rotina e atividades de certa forma operacionais, mas para mim ouvir as pessoas e conversar com as pessoas sempre esteve em primeiro lugar, né? Tanto que às vezes até eles dizem aqui que eu atrapalho demais nas salas porque eu dou umas faladas muito demais, né? Mas essa sou eu, fazer o quê, né? Então, muito obrigada. Eu lembro do dia que você chegou, lembro da tua turma, foi a primeira turma, né? Eu estava iniciando a minha carreira no SENAC, na educação superior, e realmente todos vocês, os alunos do SENAC, ficam marcados e fazem parte da nossa história. Muito obrigada por estar conosco, obrigada por confiar e acreditar no SENAC. E é isso aí, o Oscar é nosso patrimônio, o Oscar é nossa cria. É muito bom ter você com a gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Kátia, um beijo. Obrigada. A Kátia também, né? Comigo desde o início. Obrigada por tudo sempre, Kátia. Um beijão. Beijo, gente. Olha a Luana com um brinde de coca. Tem brinde de muitos coca. brindes aí, né, Ana? Ana, quero te agradecer, então, por você compartilhar a sua história. Eu acho que tem que ser uma mulher de coragem também para estar aqui e compartilhar isso. A gente estava numa outra sala de biblioteca humana e tinha a Adriana, comentou muito do poder da mulher, disso tudo, e eu acho que você chegar onde você chegou, só chegou também porque você realmente tem coragem, tem poder, tem conhecimento e tem o amor pela educação.
E a gente, como bibliotecário, agradece de coração todo esse teu apoio que você sempre teve pelas bibliotecas, porque eu acho que você sente o carinho e a importância que as bibliotecas têm para a educação. Então, isso é muito gratificante para nós, enquanto profissional que nós somos, e muito obrigado pelo teu apoio de sempre, e estamos juntos sempre. Gente, muito obrigada. E eu só queria encerrar com uma frase que, para mim, significa muito e representa muito na minha história, né? Eu cheguei no Senac em Santa Catarina por meio do Senac Blumenau. A Elita abriu as portas para mim, ela acreditou na história daquela guria que vinha lá de Juí e queria trabalhar em Santa Catarina. E eu não conhecia ninguém no Senac. Quando eu fui convidada pelo Ivan para vir para o DR, eu nunca nem tinha visto o Ivan. Eu não conhecia ele. E o mesmo aconteceu quando eu agora, né, fui convidada a assumir a direção da DEP. Eu também não tinha muitas relações além da realização do meu trabalho, né? Então, qual é a frase que eu quero dizer para todo mundo? Façam sempre entreguem o seu melhor, sempre façam muito bem feito, porque sempre tem alguém que está vendo. Sempre tem alguém. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus do céu, mas eu trabalho tanto, ninguém vê. Sim, as pessoas veem, as pessoas sabem pela qualidade do trabalho que a gente entrega. E eu agora posso dizer isso para vocês, estou na gestão, não tenho como acompanhar diariamente, né? É muita coisa, é muita gente, e, meu Deus, cada um que entra aqui na minha sala é para falar uma coisa, um quer falar do braço para fazer injeção, outro quer do SIG, outro quer da aprendizagem, outro quer da empresa, outro da repositório, meu Deus do céu. Mas a gente consegue perceber a entrega, o profissionalismo. Então, embora às vezes a gente esteja um pouco, ou a gente fique, né, desmotivado, tipo, eu trabalho, ninguém vê. Sim, as pessoas veem. E eu garanto isso para vocês porque isso fez parte da minha história. Por vários momentos pensei, meu Deus, ninguém está vendo. Mas se as pessoas não estivessem vendo, não teria sido convidada para vir para o DR, talvez não estivesse nessa função. Então, entregar sempre o nosso melhor e saber que os nossos alunos estão recebendo o que a gente de melhor pode dar já é a nossa recompensa, né? Então, realmente, mais uma vez, super agradecida, muito, muito, muito obrigada, e foi uma honra poder dividir um pouquinho com vocês. E, gente, brindam tudo. Obrigado, Ana. Meu Deus, e essa semana maravilhosa, né? Parabéns, equipe da biblioteca. Encerramos as festas com super brinde. Lindos, parabéns, parabéns. Obrigado. Ana, muito obrigada. Obrigada por compartilhar a tua história. Agora estamos todos brindados. Isso aí, brindados. A gente te convida para permanecer aqui na sala com a gente, para assistir o próximo Livro Humano. E eu vou só reforçar, gente, eu coloquei no chat novamente a lista de presença, então se vocês puderem preencher, né, a lista de presença, porque nós vamos sortear o brinde no final, então acho que todo mundo vai gostar. Nós vamos mandar a foto do brinde aqui também para vocês verem. Então, agora nós vamos partir para o nosso segundo livro humano, a nossa segunda história. Quem vem com a gente agora é o Alexandre de Souza. Ele tem 49 anos, é marido, pai e professor no Senac Santa Catarina em gerenciamento de projetos e gestão empresarial, rede de produto e inovação na empresa de tecnologia Área Central Sistemas e coordenador do núcleo de inovação da Associação Empresarial de Rio do Sul. Ele ama pedalar, ler e assistir séries. O livro dele tem o título A Vida é uma Série de Pequenos Milagres. A vida é uma série de pequenos milagres, e essa história começa com a frase: ele é tão novo, não pode ser. Mais estranho fica quando você ouve essa frase e não sabe de fato o que está acontecendo, e muito menos o que aconteceria a partir daquele dia. Mas naquele dia, mesmo parecendo o fim, era só o começo. Mesmo apenas começando, também era o fim. Porém, na vida, nas nossas histórias, início ou fim, sempre há recomeços. E ao longo desse caminho, por que não acreditar em milagres? Afinal, a vida é uma série de pequenos milagres. Não é mesmo, Alexandre? É isso aí, é isso aí. Legal, fiquei assustado aí, assim, de começar. Obrigado, pessoal, por estarem todos aí. Um monte de gente, né? Que bacana, né? Que legal, né, Camila? Conquistar isso, né? Então, estar aqui também, assim, é um super desafio, né? É um milagre estar aqui já, né? Então, com um monte de gente, assim, e depois de de um livro tão bacana, né? Que a gente acabou de ouvir, né? De uma história tão legal.
de uma pessoa que influencia tanto, né? Tanto assim, eu fiquei assustado com os comentários, parece que todo mundo era fã, né? Da professora Ana, então, e aí fica difícil, né, lidar com os fãs, né, depois, né? É que nem assim inverter, né? Eu deveria estar fazendo a abertura para daí o show vir, né? E então, legal mesmo, então tá fazendo essa parte e falar um pouquinho dessa minha história. Ela começou desse jeito mesmo, começou, na verdade, claro, né, nossas histórias começam lá na nossa família, na nossa infância, né, e que bacana quando foi ver a professora Ana, né, contando a sua história, né, lá desde com seus pais. É evidente que a minha também começou assim, né, e me formou a minha personalidade, o meu jeito de ser, mas ela teve um revés, teve uma mudança meio que drástica, né, e começou justamente nesse momento em que eu estava num consultório de emergência de um hospital. Não estava na emergência naquele dia, estava porque o médico havia me chamado para eu voltar por conta de um cálculo renal que eu tinha tido. E eu tinha sido internado e a dor não passava e as coisas estavam meio estranhas, mas eu tinha pedra no rim desde os meus 15 anos de idade, então estava tudo certo, né? Eu só estava esperando mais uma pedra no rim. Tinha ficado internado por uns dias e como a dor não passava tão fácil, resolveram fazer uma tomografia e a tomografia demorou, isso era 20 e poucos anos atrás, demorou um pouquinho para chegar e me liberaram, ganhei alta. E uns dias depois o médico me ligou, então, para que eu fosse visitá-lo lá na sala de emergência do hospital mesmo, que ele estava trabalhando lá e eu deveria ir visitá-lo. Cheguei lá, sentei na mesa, ele estava olhando para a imagem, né, da tomografia, naqueles negatoscópio, né, aqueles acessórios lá para iluminar, né, a chapa, como a gente falava. E eu concentrado, olhando para ele olhando, e ele, só um minutinho que eu vou chamar um amigo meu. E ok, né? E nisso chegou um outro médico, e aí os dois, um olhando para o outro, olhavam para aquela imagem e diziam, um disse para o outro, cara, mas é tão novo, como é que pode ser isso? Né? E eu pensei, tão novo, né? Dessa vez a minha pedra deve ser uma pedra bem exagerada, né? Porque eu sempre tinha microcálculos, né? Então pensando, sempre focando na minha pedra no rim, né? Porque era só isso que eu fui para consultar. E ele disse, não, tão novo, como é que pode? Eu, cara, esperando, poxa, minha pedra dessa vez deve estar tomando conta do rim inteiro. E aí ele olhou para mim, virou, né? Os dois viraram e disse, olha, Alexandre, a gente sim, você está com um cálculo renal, como sempre, né? Esse médico já me acompanhava a vida toda, mas tem algo diferente na tomografia que a gente fez. Tem uma massa estranha ao redor da tua bexiga e enfim, e a gente precisa melhorar um pouco entender esse diagnóstico. Daí eu disse, tudo bem, né? Qual o exame que eu vou fazer? O que eu vou precisar fazer? Tá tudo certo, vamos lá, estou no hospital mesmo. Ele disse, não, a gente precisa marcar uma cirurgia para poder fazer a biópsia, né? Enfim, naquele momento tão novo, né, já começou a vir, né, de uma forma diferente, né, e eu comecei a ver a minha história começando a mudar, parece que tinha um novo começo realmente ali, ou um fim, eu não sei. E eu saí dali, e uma semana depois eu estava fazendo a cirurgia, e sem saber muito bem o que eu tinha, né, sem saber o que eram essas massas. Eu só sei que quando eu levei depois essa tomografia para casa, eu olhava e via muita massa, né, ao redor do meu abdômen. Não era só ao redor da bexiga, eu via muitas bolinhas, né, e aquilo era muito estranho. Mas, enfim, fiz a cirurgia bem complexa, porque, na verdade, realmente não era só uma massa, né, eu estava com várias massas ao redor, toda a minha pelve, né, em toda a virilha, bexiga, próximo do fígado, intestino, então tinha bastante massas. Algo que eu não sentia nenhuma dor, só tinha dor de cálculo renal, só de pedra no rim. E a partir daquilo, então, começou o dilema, sair da cirurgia, né? E ficou marcado porque quando o médico terminou a cirurgia, ele saiu do centro cirúrgico, encontrou minha esposa. Eu tinha 27 anos, já era casado já há 5 anos.
E ela encontrou minha esposa, ele encontrou minha esposa e ele disse, olha, né, tá tudo certo, vocês são novos, vocês vão conseguir superar isso aí, e agora a gente vai mandar para biópsia, para entender melhor, né, que tipo de linfoma que é. E isso foi a palavra que a minha esposa registrou, né, linfoma. E aí ela, quando eu consegui, quando depois de alguns dias, né, que eu ganhei alta, voltei para casa, né, com o abdômen todo aberto, aquela coisa toda, ela comentou sobre isso e a palavra linfoma ficou claro, assim, né, o que é linfoma, o que é linfoma. E na época a gente não tinha o Dr. Google de uma forma tão rápida, 22 anos atrás, então não era tão simples assim, era antes do milênio, em 1999, 2000, então, da virada do milênio, né, do medo, né, então o Google estava começando a aparecer, então não era tão simples pesquisar e no Dr. Google ver o que era um linfoma, mas eu já trabalhava com tecnologia naquela época, então já tinha umas alternativas, e linha de escada, né, e aquela coisa toda, e fui pesquisar. E quando eu comecei a pesquisar, claro que a única palavra que eu li era câncer, câncer, câncer. E aí a sensação realmente foi naqueles dias de que a minha vida estava no fim. Uma sensação muito esquisita, né? E para mim ficava muito claro, quanto mais eu lia, né, quanto mais eu pesquisava na internet, né, na pouca internet que tinha, mais eu ficava apavorado. E teve um momento especial naquele período todo, e por isso que eu falo que são pequenos milagres. Teve um momento em que eu ficava sozinho, né, durante o dia, né, até me recuperar, mas teve um dia que eu fiquei à noite sozinho e às vezes ficava na internet, às vezes ficava lendo, e uma sensação muito estranha começou a me invadir, assim, né, e eu comecei a sentir algo que não... inexplicável, como se eu tivesse... amanhã eu fosse morrer, como se algo tivesse saído da minha presença, assim, como se eu tivesse ficado solitário, como se o mundo tivesse acabado, como se só existia eu e todo ao meu redor era um abismo. Uma sensação totalmente de solidão e de desespero. E aquela sensação de solidão durou talvez 3, 4 minutos, algo muito rápido, uma sensação que eu não estava tendo, né? Eu estava superando, estava tentando vencer, estava tentando ler, tentando entender o que era e tal do câncer, se isso era realmente câncer, esperando o diagnóstico vir e tudo aquilo. E aí, assim, a minha agonia era justamente, né? Começou a vir uma agonia muito grande, algo muito esquisito, uma sensação estranha. E depois desses 4 minutos, uma paz veio de uma maneira sobrenatural. Algo que eu não posso explicar, que eu não consigo explicar como eu senti naquele dia, mas eu saí da escuridão para uma luz. E naquela virada de escuridão para luz, assim, eu senti como se... né, como se... eu não estou falando de religião aqui, né, pessoal, e nem trazendo algo sobre isso, mas a minha experiência espiritual foi justamente essa questão de Deus dizer para mim assim, olha... até 3 minutos atrás eu te deixei sozinho para ver como é que vai ser se tu tentar vencer isso sozinho, e agora eu estou aparecendo de novo e estou aparecendo na tua vida, e eu quero que tu entenda de que a partir de agora tudo que acontecer eu vou estar contigo. Isso foi algo marcante, cada um tem suas experiências e cada um tem as suas, né, experiências espirituais ou emocionais ou mentais, né? E aquela experiência foi incrível porque eu senti a paz reinar. E quando eu terminei quando eu passei a sentir aquilo, coincidentemente eu tinha recebido um livro, 2 dias, ganhei um presente de um amigo meu, e esse livro, naquele momento né, de olhar para as coisas, eu vi aquele livro na estante onde eu estava, e é esse livro aqui, Deus Trabalha no Turno da Noite. Eu fui ler o livro, né? Fui ver a contracapa, fui ver o que ele falava, e aí dizia assim, às vezes você tem a impressão de que Deus não está trabalhando em sua vida? Com frequência sentimos que Deus está trabalhando velozmente na vida dos outros, mas não na nossa. Especialmente quando atravessamos períodos difíceis, pode parecer que, embora outros tenham sido ricamente abençoados, nossa vida permanece completamente vazia. Todavia, embora não pareça, Deus está continuamente atuando em sua vida. De fato, Ele geralmente faz os seus melhores trabalhos no escuro, esperando para revelar suas obras no tempo perfeito. Portanto, se você às vezes se sente deixado no escuro,
Se quer saber o que está havendo quando nada parece acontecer, se quer compreender porque seu pai algumas vezes estende a mão e apaga a luz, procure examinar o melhor Deus que trabalha no turno da noite e passe a conhecer os atos incessantes de amor que realiza por você a cada momento de sua vida, mesmo quando você está dormindo. E aí, claro que eu li a contracapa e eu entendi que eu tinha que ler aquele livro, e eu li ele na mesma noite, li inteiro, não parei de ler, virei a madrugada lendo. E aquilo foi o meu primeiro momento de experiência em que eu disse, eu vou ganhar. Eu vou vencer essa etapa, essa fase da minha vida. 2 dias depois eu tinha o diagnóstico, era realmente linfoma não Hodgkin, e aí começou toda a batalha, começou a luta por quimioterapia, radioterapia, 20 e poucos anos atrás, né? A gente hoje, talvez a questão da medicina mudou tanto, eu não tinha, né? Não existia um tanto amparo assim, mas eu fui super bem recebido em Florianópolis, tive médicos excelentes, mas foi um período de muita luta, de muita dor, de muito enjoo, né? De muita as pessoas diziam, a médica dizia que eu ia emagrecer um monte porque eu ia vomitar e tal, e eu vomitava muito mesmo, eu tinha, né, alergia aos remédios de enjoo, então eu não podia tomar, então eu ficava muito enjoado mesmo, só que daí eu saía, comia muito, eu sei que naquela época de 90 e poucos quilos que eu tinha, eu fui parar em 120 quilos, engordei um monte, enchei por causa de corticoide, acabei com o meu intestino, com a minha pelve, assim, tudo que tu pode imaginar que uma pessoa pode ficar mal e debilitada, naquela época, durante 9 meses eu fiquei. Aí fiz radioterapia também, então isso acabou queimando toda a minha pelve, queimando toda a minha... toda a região, realmente, né, do abdômen e tal. Então, enfim, né, não preciso entrar muito em detalhes, mas não foi muito simples. Mas, enfim, terminou. Eu ganhei alta. Quando eu entrei no tratamento, eu tinha 30 e poucos % de chance de viver, porque já estava indo para o estágio 3. Mas ao longo da batalha, ao longo da vitória, com a minha esposa junto, com as pessoas que me amavam ao redor, a gente conseguiu ir vencendo e finalmente eu voltava a viver lá no ano 2000 e pouquinho. E naquele tempo, quando a gente terminou, né, terminei o tratamento, eu tinha que fazer vários exames, né, de acompanhamento, e como a radioterapia me deixou muitas sequelas no intestino, queimou testículos e assim por diante, então eu acabei ficando por um período azospérmico, eu não produzia espermatozoides. Então, nos exames todos que eu recebia, um desses era de eu ter ficado azospérmico, a gente ficou super feliz porque nós éramos um casal novo e a gente dizia, a gente tem a vida toda pela frente mesmo, a gente não quer ter filho, a gente quer viajar, e ainda mais agora que eu tenho uma segunda chance de vida, vamos embora viver. E aí a gente celebrou, assim, do tipo, não precisamos ter filhos, nada, né? A gente vai tocar a nossa vida, não precisa mais dar explicação nenhuma para ninguém por que a gente não quer ter filhos. Mas, como eu tive essa experiência, né, essa experiência espiritual, ou seja lá como a gente pode chamar, e essa sensação de que Deus estava comigo em todo esse tempo mesmo, a gente procurou também aprender, e procurou conhecer mais, e procurou viver isso também. E aí um dia, como casal, a gente foi procurar algumas palestras, um encontro, e nesse encontro a gente falava muito sobre família, e caiu a nossa ficha do nada, assim, que a gente estava sendo egoísta, e não que quem não quer ter filhos é egoísta, mas para nós, né, e somente para nós, aquilo fez muito sentido, e a gente, meu Deus, a gente está indo para o lugar errado, o que a gente está fazendo? E a gente teve esse desejo, então, de ter um filho. E isso já estava talvez um ano, nem sei se um ano depois do término do meu tratamento. E aí a gente, naquela final de semana que a gente participou desse encontro, uma pessoa disse né, comentou, e a gente compartilhou talvez esse nosso egoísmo, falou sobre isso, e essa pessoa disse, e eu disse, mas enfim, não tem como, né? Não produzo espermatozoides, então não posso ter filho, né? Mas é um desejo, mas não vai dar. E essa pessoa me desafiou e disse, por que na semana que vem tu não pede para fazer um novo exame e tu não vai se surpreender de que, quem sabe os espermatozoides não estejam voltando? Eu disse, cara, né? Tá certo que eu começo a acreditar em algo um pouco mais sobrenatural, mas assim também demais. Mas eu acreditei. E a gente, na outra semana, fez os exames e, por incrível que pareça, a espermatogênese começou a recuperar e começou a produzir alguns espermatozoides. Não era muito. Né? Um homem, né, no comum precisa de 20 milhões de espermatozoides para fazer a concepção, e eu produzia 600,
200 mil espermatozoides, 600, 1 milhão de espermatozoides, então era muito pouco. Mas a gente foi acreditando, né? E a gente teve amigos ao nosso redor que começaram a entender de que nós queríamos ter, e a gente começou a sonhar, não era mais apenas com bebê, mas a gente já tinha o nome da nossa filha, a gente queria que fosse uma menina, e a gente sonhava com isso, né? E a gente esperava por isso, e a gente começou a dar nome para ela, e a gente já não dizia mais que era menina, a gente queria uma menina mesmo, e era isso que nós queríamos, e a gente fazia exames, e as coisas não aconteciam, minha esposa consultava médico também, e a gente ficou 2, 3 anos nessa busca, nessa luta, né? E, enfim, a espermatogênese começou a não recuperar de novo, ela começou a baixar, e de 600 mil ela já estava em 120 mil, então a médica da minha esposa um dia chamou ela no consultório e disse, olha, Dani, queria te dizer que talvez é melhor fazer uma inseminação artificial, aproveitar que ainda tem um pouquinho de espermatozoides, tentar fazer a inseminação, e quem sabe vocês ainda têm uma chance de ter filhos. E aí minha esposa disse para ela, olha, a gente tem vivido tantos pequenos milagres na nossa vida, tantas coisas que a gente... Né, e só a gente querer ter o filho já é um milagre, então, que enfim seja, se não for, não vai ser, se não for de forma natural, nada contra o artificial, mas a gente não quer. A gente não vai optar. E naquele dia que ela falou isso para a médica, ela já estava grávida. E hoje a gente já tem a nossa filha, que a gente dava o nome de Ana Clara, e hoje o nome dela, né, a gente acabou depois mudando um pouquinho para Ana Clara. Ela já tem 17 anos. E não foi só um pequeno milagre, evidente, né? Foi altos milagres, foi o milagre da nossa vida, é aquilo que nos motiva todos os dias quando a gente tem aquela pequena vontade de desistir, aquelas situações que a gente não quer ir para frente, a gente lembra dela, a gente sabe que ela foi um milagre que mudou completamente a nossa existência, e esse presente foi perfeito, né? E a gente ganhou ela, e a gente se alegra todos os dias, e quando a gente conta a história da nossa vida é justamente por isso, né? É justamente falar desse milagre, é justamente falar desses pequenos milagres que nos constrói. Por incrível que pareça, 2004 ela nasceu, em 2010 a minha esposa teve câncer de mama também. Antes da minha filha nascer, a minha mãe morreu de câncer no cérebro, meu pai teve um tumor na hipófise também, faleceu um ano antes da minha filha nascer, a minha mãe faleceu 15 dias antes da minha filha nascer com câncer também. Então, quando eu pensei que tudo estava acabado, que estava tudo certo agora, que não tinha mais, né? Minha esposa, então, em 2010 também teve câncer de mama. Diferente dos meus pais, ela também venceu a luta, também suportou. E agora, 2 anos atrás, a minha irmã teve câncer de mama e também venceu essa luta. Quando eu falo, né, e parece que o câncer ele acompanhou a minha existência, e a gente pode viver os pequenos milagres, né, mas ao mesmo tempo a gente vive as pequenas dores, as dores difíceis da nossa vida, os grandes obstáculos. E eu queria deixar essa mensagem também para quem está ouvindo, para quem está vivendo e para quem, com certeza, de certa forma, vive a experiência de alguém com câncer na sua família, assim por diante. Infelizmente, hoje, né, cada 9, 10 pessoas, uma, né, é diagnosticada com câncer, né, todo ano. Então, eu queria dizer assim que a gente precisa cuidar da nossa alimentação, que a gente precisa cuidar da nossa saúde, que a gente precisa procurar ajuda o tempo todo, fazer os exames que precisam ser feitos, fazer atividades, exercícios regulares, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa vida espiritual. Eu acredito que a gente venceu também, claro, por todo esse conjunto. A gente mudou completamente o nosso jeito de viver, o nosso jeito de pensar, a nossa saúde, a forma da gente se cuidar, né? Dos meus 120 quilos que eu tinha lá quando eu terminei o tratamento, hoje já são menos 50, né? E a gente tem buscado cuidar para realmente estar presente na vida da nossa filha, que é o nosso maior presente. Mas eu queria deixar essa mensagem para que a gente possa realmente se cuidar, que a gente possa... A gente sempre tem tempo, a gente não precisa deixar acontecer para viver os milagres, porque muitas vezes, assim como foram com meus pais, com tantas pessoas, a gente precisa... Muitos não vencem a batalha do câncer, muitos não têm a oportunidade que eu tive de poder contar a minha história, de poder estar hoje saudável para contar a minha história, mas eu queria deixar essa mensagem para que a gente pudesse lembrar. Mas a mensagem mais ainda é que
vivam os pequenos milagres. A vida é uma série de pequenos milagres, a gente precisa contemplá-los todos os dias, porque esse é o grande presente. A gente não sabe o que acontece amanhã, então a gente precisa aproveitá-lo agora e viver com quem a gente ama. E amar aqueles que talvez a gente nunca poderia e conseguiria amar, mas isso nos ajuda a viver e olhar para frente. Então é isso. Queria deixar essa mensagem, queria deixar essa minha história. Evidente que cada um tem a sua história, né? Eu não me orgulho no sentido de me colocar num nível, a pessoa que ganhou o milagre, que ganhou o presente, mas sim a pessoa que aprendeu que as pequenas coisas do dia a dia fazem a gente ser feliz, fazem a gente aproveitar cada momento das nossas vidas. É isso. Deus abençoe vocês aí, tá bom? Show. Alexandre, muito obrigada. Eu já conhecia alguns pedacinhos da tua história, né? Já tive em outros momentos junto contigo, já te ouvi falar em outros momentos, e realmente a tua história fez jus ao nome do livro, né? Uma sucessão de pequenos milagres. E é tão interessante, né? Porque hoje em dia a gente ouve muito as pessoas muito próximas da gente. É difícil alguém que não tem alguém da família, ou um amigo, ou alguém do trabalho que passou, né, por essa doença, que talvez não conseguiu, né, mas aqueles que conseguiram e puderam deixar a mensagem, é importante a gente poder compartilhar isso com os outros, né, e a gente até falou na outra sala, as meninas comentaram, enfim, existem coisas boas, existem coisas ruins, a Ana também falou no início, né, a gente talvez tenha que comemorar todas elas, né? Porque vai existir coisas boas e ruins na vida de todas as pessoas, né? E que bom que existem milagres. Tu é professor, né, Alexandre? E tu acha que algo que tu faça pela educação, já que a gente falou de educação no início também, né? É uma forma de tu retribuir, né, retribuir todo esse milagre, esse amor de Deus, ou enfim, né, falando de religiosidade ou não, né, dar aula, ensinar ao próximo, tu pensa que isso faz alguma diferença no sentido de retribuir, de agradecer? Olha, eu acho não, tenho certeza, assim, né, quando eu tive a oportunidade de ir para o Senac, né, e eu lembro até hoje da conversa que eu tive com o Gabriel, né, que foi o que fez meu primeiro, assim, MVP, né? Vamos lá, vamos validar se tu consegue dar aula, se isso dá certo, né? E eu disse que eu tinha muita vontade de fazer isso. E quando a gente conversou, eu disse para ele que na verdade não era uma intenção de uma segunda profissão, nada, era algo de propósito mesmo, né? Por que era propósito? Porque eu precisava, de alguma forma, ajudar as pessoas a buscarem sua transformação. E o meu propósito justamente virou esse, né? Se eu estou no trabalho, eu busco fazer com que as pessoas busquem a sua transformação pessoal, seja profissional, seja na sua vida emocional, seja na sua vida espiritual. Então, onde eu posso ajudar pessoas nesse sentido, né, eu busco. E o Senac proporcionou isso para mim no sentido de profissional, né? Mas no final, a gente, mesmo sendo uma matéria tão de exatas, né, gerenciamento de projetos, que é onde eu atuo, né, a gente lida tanto com pessoas, a gente praticamente 70% de gerenciar projetos é gerenciar pessoas, né? Então a gente precisa se colocar no lugar delas e a gente ensina isso, e eu vejo formando gerentes de projetos que talvez tentam humanizar um pouco melhor a sua profissão e tentam olhar para as pessoas como também ajudá-las a serem transformadas, a buscarem a sua própria transformação, né? Então, quando eu posso ver isso, quando eu vejo isso dentro da sala de aula, vejo pessoas interessadas realmente na sua transformação, para mim eu estou cumprindo o meu propósito. Então é isso, assim, sabe? Eu acho que essa é a minha alegria, né? É o que o Senac proporcionou para mim. Eu sou muito grato mesmo, né? Todos os dias quando eu entro na sala, que eu posso entrar na sala, né? Essa é uma gratidão realmente, dizer, cara, que bom, tô aqui, ó, né? Propósito sendo cumprido e quando a gente está vivendo ele, a gente está feliz da vida, né? Então é isso. É isso mesmo. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada mesmo. Eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguém gostaria de falar alguma coisa, gostaria de compartilhar algo.
Alexandre, ó, parabéns, obrigado por compartilhar essa tua história. Eu acho que depois dessa tua fala, a gente pode realmente dizer que nada é impossível, né? Então, eu imagino como é você viver isso, né? A gente, às vezes, está rodeado de pequenos milagres, mas eu posso dizer que eu acho que você foi rodeado de grandes milagres, né? Então, obrigado por compartilhar essa história com nós. Então, acho que é bem inspirador isso também. E que sirva de inspiração para a gente se cuidar e, ao mesmo tempo, saber que realmente a gente tem que ter fé e a gente tem que acreditar que realmente nada é impossível e que tudo pode acontecer na nossa vida, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço, Marcelo. Agradeço super mesmo essa oportunidade. Para mim foi alto desafio, né? E agradeço mesmo a Camila, né? A Camila sempre parceirona, assim, né? Que lembrou de mim, né? Então, obrigado mesmo. Fico muito feliz. Massa. Obrigado, tá? Que bom, Alexandre. Sabia que a tua história ia deixar não só emoção, sabe? Mas ia deixar um pouquinho, assim, uma mensagem importante no coração de todo mundo. Então, eu te convidei justamente porque eu sabia que ia fazer diferença para as pessoas. Muito obrigada. Obrigado mesmo, tá? Obrigado, Camila. Gente, então vamos lá. A gente vai fazer agora o sorteio, né, da nossa lista de presença, o sorteio do nosso brinde, que a Faíma, minha colega, compartilhou aí no chat com vocês. Então, quem preencheu, preencheu. Vamos lá, eu vou dar mais um atualizar aqui só para a gente captar as últimas respostas. E vamos abrir aqui para que a gente possa fazer o sorteio. Se mais alguém tiver algum comentário enquanto isso, quiser fazer mais alguma colocação, podem ficar à vontade. Temos um comentário aqui do Michael, né, que foi diagnosticado com câncer final de 2020, né, Michael? E realmente foi muito difícil. Eu acho que realmente receber essa notícia é um baque, né? Mas ainda tive o apoio da família e Deus ajudou muito nisso. Eu, como também tive um baque também na minha família, que foi quando minha mãe também teve problemas e tal, e o médico dele também disse, tem 90% de chance de câncer. Quando você recebe essa notícia, eu acho que, imagino, pior ainda para quem passa por isso, o baque é muito grande. Graças a Deus, depois não foi, deu tudo certo, mas é um baque grande, imagino que para todo mundo que recebe uma notícia assim, né? Rubens, nosso diretor de Senac Concórdia, né? Muito bom o seu depoimento, excelente mensagem. Obrigado pelos comentários aqui, a Melissa também, parabéns aí para todo mundo. Gente, muito obrigada. Obrigada, Marcelo, por compartilhar os comentários do chat. Vamos lá, então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só verificar o meu sorteador aqui, ok. Vou mostrar aqui para vocês, nós temos do número 1 até o número 110, foram as pessoas que preencheram a lista. Então, eu vou aqui no sorteador, colocar até o 110, e aí cruzem os dedinhos aí, gente. Vamos lá, vamos ver. Número 47. Oi? Vamos ver quem é o sortudo. Isso aí. Número 47. Estou fazendo esse número aqui, tá, gente? A ordem de quem se inscreveu. Priscila Cândido. Blumenau, Senac Blumenau. Priscila Cândido de Camargo. Você tá aí, Priscila? Tem que estar presente, senão a gente faz de novo aí, ó. Vamos lá, manifeste-se, Priscila. Vamos ver aqui no chat. Se for de alguma turma, já tá aí. Oi, Priscila, que bom, parabéns. A gente vai mandar o brinde para você, tá? Vai lá para a Biblioteca de Blumenau e eles vão entregar para você o brinde, parabéns. Um brinde muito bacana aí, ó. A Faíma tá compartilhando de novo para você dar uma olhadinha. Bastante coisa, um brinde bem legal. Parabéns. Gente, se vocês quiserem abrir as suas câmeras agora para a gente fazer uma foto final de todo mundo aí, vamos botar uma galeria maior aí para a gente fazer uma foto bem bacana. Assim, logo começa. Se for por uma lote, se for por Sedex, não precisa. Vai sim. Vai ser uma maravilha. Show de bola, muitas fotos. Acho que está compartilhando a tela ainda, né, Camila? Não? Deixa eu só parar aqui, gente, só um pouquinho.
Vamos lá, que o computador às vezes dá umas... Ó, agora acho que foi, né? Deu bastante susto para a Camila hoje esse computador. Deu, ele quase me infartou. Muitos sorrisos, muitos sorrisos. Show, gente.